Olá, meu nono! Hoje trataremos sobre oração subordinada adjetiva, no capítulo 18. Então, é o terceiro grupo que nós estamos estudando relacionado, então, às orações subordinadas. Então, agora, nós daremos ênfase às orações subordinadas adjetivas. Então, inicialmente, eu vou aqui resolver com vocês o exercício 1 da página 42, que inclusive era tarefa, era uma atividade que vocês já eram para ter feito, porque ela começa a construir o conceito relacionado às orações subordinadas adjetivas. Então, nós temos aqui duas frases sendo comparadas. A primeira delas é: São Paulo inaugura exposição. E a 2, São Paulo inaugura exposição que reconstrói cenas do Holocausto. Então, aqui é nítido que nós temos uma oração que tem a função de expressar uma informação a mais sobre o termo anterior. Então, na letra A, qual a função da oração destacada introduzida na seguinte frase? Ela exerce, então, a função, ela caracteriza o termo exposição, que é, então, uma exposição específica, que reconstrói cenas do Holocausto. Que palavra introduz essa nova oração e qual é a classificação dessa palavra? Então, nós temos o pronome relativo que e essa estrutura que introduz essa informação, ela é considerada uma oração subordinada adjetiva. A letra C. Essa nova oração teria sentido independente se isolada do período? Se nós tivéssemos apenas que reconstrói cenas do Holocausto, ela teria sentido? Não, por quê? Ela só tem sentido se ela for acoplada à oração principal, ou seja, ela está diretamente relacionada à oração principal. Então, aqui, quando se trata de uma oração subordinada adjetiva, ela tem a função de caracterizar um substantivo e, por isso, então, ela tem valor equivalente a um adjetivo. O professor elogiou os alunos que participaram. Aqui, uma informação importante em relação às orações subordinadas adjetivas é de que nós nunca podemos nos esquecer que trata-se de uma estrutura que é organizada com um verbo. Então, nesse caso aqui, participaram. Que participaram é a estrutura que caracteriza os alunos. Então, trata-se de uma oração subordinada adjetiva. Intercalam-se, então, a oração principal, caracterizando um dos nomes presentes nela, que pode tanto ser um substantivo ou um pronome substantivado. Então, sempre vai ser uma oração que vai caracterizar um substantivo ou um pronome substantivado. Temos também as orações reduzidas e as reduzidas, desenvolvidas e as reduzidas. As desenvolvidas são inseridas no período por meio de um pronome relativo. Então, a importância de nós conhecermos os pronomes relativos. O museu, que reconstrói cenas do Holocausto, fica em São Paulo. Então, aqui nós temos o que, pronome relativo, e essa estrutura que está aqui com uma fonte diferente, ela constitui-se como uma oração subordinada adjetiva. Tem o verbo reconstrói e faz referência direta ao substantivo museu, ou seja, expressa uma característica para museu. O museu onde conheci a história de Anne Frank fica em São Paulo. Aqui também, o museu onde conheci a história. Aqui nós temos o onde, pronome relativo, conheci o verbo. Então, ele faz referência ao museu, que é o substantivo.
As desenvolvidas, então, são aquelas que apresentam conectivos e verbos conjugados. Visitei o museu que foi inaugurado em São Paulo. Aqui nós temos uma locução e o verbo, no caso, foi, e inaugurado. E o que é o conectivo. A forma reduzida é aquela que não apresenta conectivo. Então, nós temos: visitei o museu inaugurado em São Paulo. Aqui o verbo inaugurado, então caracteriza a oração reduzida de particípio. No museu são retratadas pessoas sofrendo com a guerra. Temos uma oração reduzida de gerúndio, aqui sofrendo gerúndio. As cenas do museu evocam situações de arrepiar. Nós temos aqui oração reduzida de infinitivo. Arrepiar, infinitivo. Então, não temos o conectivo e os verbos, então, são utilizados em uma de suas formas nominais. No caso, particípio, gerúndio ou infinitivo. As orações adjetivas podem classificar-se em explicativas ou restritivas. Diferentemente de outras formas de orações subordinadas, as adjetivas elas podem classificar-se somente em dois grupos. Primeiramente, nós temos o grupo das explicativas, que é quando a oração esclarece ou generaliza algo sobre o substantivo. E a oração é isolada da oração principal com vírgulas. Então, esse é um detalhe bem importante. Os museus, que abrigam relatos e objetos, são essenciais para a história. Então, que abrigam relatos e objetos está isolada da oração principal com vírgulas. O conectivo faz referência a museus e o verbo conjugado abriga. Então, aqui, essa parte que está aqui entre vírgulas é a que constitui-se como oração adjetiva explicativa. Quando se trata das restritivas, nós temos uma delimitação, é aquela que restringe e destaca o substantivo a que se refere. O museu que recupera cenas do Holocausto impactou a minha vida. Então, aqui é especificamente o museu que recupera cenas do Holocausto. Então, não é qualquer outro museu, é esse em específico. Então, ele traz uma informação essencial que não pode ser isolada. Aqui nós temos o retrato de Anne Frank, que ficou famosa por causa de seu diário, está na entrada do museu. Então, a parte que está aqui já sinalizada corresponde à oração subordinada adjetiva explicativa desenvolvida. Temos o conectivo, temos aqui o verbo conjugado. Então, essa parte aqui também está isolada por vírgulas, portanto, ela é explicativa. Então, aqui, tomando por base essa estrutura aqui, alguns detalhes, algumas informações que nós não podemos nos esquecer quando se tratar das orações adjetivas. Ela é oração porque possui um verbo, então nós temos o verbo ficou aqui. É subordinada porque exerce uma função sintática em relação à oração principal, ou seja, aqui ela complementa o sentido, no caso da palavra, no caso substantivo próprio aqui, Anne Frank. Então, está explicando quem foi e o que ela representa, enfim, sobre a Anne Frank. É adjetiva porque caracteriza um nome, portanto, ela tem função de um adjetivo. Então, por essa razão que ela é assim classificada. É explicativa porque esclarece uma característica própria do substantivo. Então, aqui está explicando, no caso, sobre a Anne Frank. E é desenvolvida porque possui um conectivo, que é o que, e um verbo conjugado, que é o ficou.
Então, quando tratar-se da análise da oração subordinada adjetiva, nós sempre temos que levar esses aspectos todos em consideração, que é uma oração porque possui um verbo, ela é subordinada porque ela complementa o sentido da oração principal, e ela é adjetiva porque ela caracteriza um nome, explicativa porque ela esclarece uma característica e também é desenvolvida porque ela é constituída por um conectivo e um verbo conjugado. Lembrando também que as orações adjetivas subdividem-se em dois grupos, que são as explicativas e as restritivas. A tarefa referente à aula de hoje é a resolução dos exercícios 2 a 8, das páginas 44 até 47. E por hoje é só. Bons estudos e até a próxima aula.